Ah, para a alegria dos baixinhos do passado, que hoje são adultos completamente infantilizados, a Xuxa acabou de lançar um novo álbum. Acredite se quiser. Eu tenho eu tenho algumas opiniões e pensamentos a respeito disso que eu quero dividir com você e com os seus filhos. Presta atenção. A nossa querida editora Belas Letras está com 3 lançamentos simultâneos em pré-venda agora em abril e com uma promoção espetacular e exclusiva aqui do nosso canal. São 3 livros excelentes. O primeiro deles é Long Road, Pearl Jam e a trilha sonora de uma geração, que traz a biografia da banda em detalhes de bastidores simplesmente inacreditáveis, desde o início da banda até o lançamento desse disco aqui, que é sensacional, ó. O Gigaton, né, de 2020, que eu tenho em vinil. Aliás, qualquer hora eu vou falar a respeito disso aqui, talvez lá no clube de membros VIP que eu tenho aqui. Mas, enfim, o que você precisa saber é que esse livro é sensacional. E por quê? Porque esse livro ele esmiuça detalhes que mesmo os fãs mais ardorosos desconhecem, cara. E esse livro, como eu falei, está em pré-venda em 2 edições. Uma limitadíssima com a capa dura e com os itens exclusivos e a outra com a capa comum. O segundo livro é How to Disappear, Radiohead em Imagens, que registra tudo o que aconteceu nos bastidores da banda a partir de 2003, com texto e 97 fotos clicadas pelo baixista da banda, o Colin Greenwood, que certamente vão levar os fãs a uma imersão no universo da banda, tanto no estúdio quanto nos palcos, passando por turnês, ensaios e momentos de descontração entre os integrantes da banda. Tudo numa edição de luxo e com capa dura. O terceiro livro é It Starts With One, a lenda e o legado do Linkin Park, que é uma biografia inédita aqui no Brasil da banda insensada, né? Desde os primeiros passos na cena musical até se tornar uma banda imensa que é hoje um dos maiores nomes do rock moderno, sem sombra de dúvida. Inclusive, esse livro traz histórias repletas de uns absurdos que ninguém sabia até agora e tem uma abordagem absurdamente reveladora de como era o verdadeiro Chester Bennington, lá nos bastidores, nas gravações, nas turnês e tudo com uma franqueza assustadora. E o melhor de tudo vem agora: os descontos progressivos que só o nosso canal propicia. Presta atenção. Usando o nosso tradicional cupom de desconto Regis Tadeu Indica tudo junto, se você comprar aqui no link abaixo na pré-venda um desses livros, você vai ter 30% de desconto. Se você levar dois livros, você tem 40% de desconto. E se você comprar os 3 livros, você vai ter 50% de descontos. E sabe o que isso significa? Significa que se você comprar os 3 livros, você vai ter 50% de desconto e um dos livros vai sair de graça. Então não perca essa oportunidade na pré-venda, porque esses 3 livros vão esgotar tão rapidamente que depois você vai se arrepender profundamente de não ter adquirido esse combo espetacular e com esse descontaço. Então não vacila. Meu amigo e minha amiga, mais do que em qualquer outra época da história da humanidade, nós vivemos tempos em que todo dia surgem fatos que não têm a menor explicação por uma mínima razão que a gente possa tentar encontrar. É o caso de mais um disco da Xuxa, acredite se quiser, lançado dias atrás com o título de Xuxa Só para Baixinhos 14.
no qual a conhecidíssima personalidade televisiva e midiática resolveu reciclar o seu péssimo trabalho musical, com o qual inclusive ela fez a cabeça de milhares e milhares de crianças num passado distante, e ela tenta fazer o mesmo agora, incluindo atualizar a capa daquele primeiro disco que ela lançou em 1986. Aliás, eu já vou falar a respeito desse negócio da capa em instantes aqui. Só que o máximo que ela vai conseguir é fazer com que essas crianças do passado se portem como adultos infantilizados nos dias de hoje, com a notícia de que ela realmente está de volta como cantora, cara, que é um termo que jamais deveria ser aplicado a ela em qualquer época, muito menos agora. Segundo a Xuxa, aquela imprensa amiga, baba-ovos, né? Baba-ovos para inclusive qualquer personalidade famosa do show business, esse álbum ele é focado em cores, incluindo o preto e o branco, né? Que é o que está presente numa pretensa homenagem a Rita Lee, numa faixa intitulada Preto e Branco. Para piorar aquilo que já é ruim por natureza, como a própria voz da Xuxa, esse disco ainda tem um dueto dela com a Angélica, numa balada típica de desenho animado ruim, intitulada Qual a Cor da Amizade? Justamente a última faixa do disco. Ah, tem um detalhe, nada menos que 4 compositores diferentes foram contratados para fornecer músicas para esse disco, tudo com a coordenação do atual marido da Xuxa, né? O também auto-intitulado cantor Júnior Andrade, que inclusive canta num rockinho intitulado Vermelho ali, canta mal pra dedéu. É claro que eu ouvi o disco e eu quero começar falando dele pela capa, que acabou gerando mais uma daquelas polêmicazinhas de redes sociais pelo fato da Xuxa mostrar as pernas nessa capa, o que só demonstra que as pessoas enlouqueceram completamente, julgando que essa capa seja apelativa e erotizada para crianças. Sabe? O que é um verdadeiro absurdo, ainda mais nos dias de hoje, em que as crianças são submetidas a imagens completamente constrangedoras e pesadas e ninguém fala nada. Qual é o problema da Xuxa mostrar as pernas numa capa de discos para crianças? Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Até porque as crianças não têm qualquer senso de erotização, que é completamente comum na cabeça de gente tarada. Gente tarada que ficou fazendo mimimi na internet de uma maneira ridiculamente conservadora e com um falso moralismo absurdo. Ponto. Com relação às músicas, o disco ele atira para todos os lados em termos estilísticos infantilizados. Ragamuffin, com uma faixa chamada A Banana e Amarela, pop rock, tem umas cores e rimas, Um Dia Azul, a própria Preto e Branco, né, que eu já falei, tem country folk intitulado Cores do Arco-Íris, tem reggae intitulado Na Natureza, e tem até um samba que chama Bola, Bola, Bola. Só que tudo feito de uma maneira completamente pastichenta, cara, sem um pingo de algum tipo de qualidade artística de outros projetos musicais endereçados a crianças, como os ótimos Pequeno Cidadão, o Pato Fu com aquele disco excelente chamado Música de Brinquedo e aquilo que a Adriana Calcanhoto fez daquele igualmente bom álbum intitulado Adriana Partimpim, tá? Nada disso está presente nesse disco da Xuxa, mas eu também não vou analisar essas músicas desse disco para crianças. Aliás, eu não vou analisar qualquer música endereçada a crianças com o mesmo critério que eu uso para música de adulto. Eu quero, na verdade, falar outras coisas a respeito desse disco, nesse vídeo, além da Xuxa estar cantando mal como sempre. Eu quero só te contextualizar. A gente tem hoje um cenário musical aqui no Brasil que está cada vez mais volátil, com as modas e tendências se diluindo como um copo d'água dentro de um oceano digital, e esse retorno da Xuxa não deixa de ser um movimento interessante, mas ele também é profundamente simbólico de uma tentativa de resgatar uma era que apesar de importante, está irremediavelmente distante do nosso presente, e até mesmo do presente das crianças. E ao tentar essa conexão com o público infantil de hoje, a Xuxa, na verdade, ela está encarando um desafio psicológico e comercial que mescla nostalgia, marketing e um esforço de reconectar gerações.
Aí você deve estar se perguntando nesse exato momento, será que isso ainda faz sentido no contexto atual? É exatamente essa e outras perguntas que eu vou responder a partir de agora nesse vídeo. A Xuxa foi, sem dúvida alguma, uma das figuras mais marcantes da infância de gerações passadas. Quer a gente queira admitir ou não, ela transitou sim entre o público infantil e o público adulto naquela época ali dos anos 80, de uma tal forma que fez dela um fenômeno cultural e de mercado. E ela se tornou mais do que uma apresentadora de programa de crianças. Por quê, cara? Porque para milhares de fãs daqueles tempos, a Xuxa virou uma figura quase materna e uma figura também quase atemporal. Por quê? Porque essa idolatria atravessou décadas. E talvez seja por isso que ela, mercadologicamente, sacou que ela precisa manter viva essa conexão com aquele público, com aquela base de fãs que vem acompanhando ela desde aqueles tempos, justamente hoje em que há uma grande rejeição a ela, tanto artisticamente quanto pessoalmente. Na verdade, eu até explico isso melhor num vídeo aqui mesmo no canal, na época que saiu aquele polêmico documentário dela, com as ex-paquitas, com aquele lance da Marlene Matos, lembra? Pode assistir aqui no canal esse vídeo que você vai entender o que eu tô falando. O que a Xuxa quer com esse disco novo é buscar de novo por alguma relevância e também por uma necessidade de perpetuar a imagem que ela construiu ao longo das décadas. E o mercado musical, como todo mundo sabe, é um mercado muito cruel e muito efêmero. E as novas gerações, por exemplo, de pseudo-artistas e essas novas formas de consumo de conteúdo, com playlists personalizadas, algoritmos de sugestão, essas porcarias todas, tudo isso ameaça aniquilar ícones do passado exatamente como a Xuxa, tornando-a, de uma certa forma, um fóssil na paisagem cultural atual. E essa busca por reemergir no mercado infantil brasileiro tem várias raízes emocionais, cara. Porque a nostalgia é, sem dúvida, um dos fatores mais poderosos nos dias de hoje, cara. Porque a gente vive uma sociedade onde as referências culturais mudam de uma forma absurdamente frenética. Então, voltar a um território seguro e emocionalmente positivo, como é a música para crianças e também para as gerações de adultos completamente infantilizados que a gente tem hoje, é sim uma tentativa de você voltar à origem, voltar a um momento de maior sucesso e reconhecimento público que ela teve no passado. Porque psicologicamente é uma forma da Xuxa buscar reafirmar a identidade dela num universo onde o tempo estagnou para ela, mas avançou para o resto do mundo de uma maneira implacável. E é óbvio que há também o apelo comercial, claro. Por quê? Porque o mercado infanto-juvenil, ele continua sendo uma das grandes forças da indústria de consumo, incluindo o mercado musical. E é por isso que a Xuxa, mesmo distante, ela pensa que ela ainda possui um peso e uma conexão histórica com esse público-alvo. E a ideia de lançar esse disco e mais um monte de clipes desse disco é sim uma tentativa de resgatar um nicho de mercado lucrativo e, em grande parte, fiel aos TikToks e aos YouTubes da vida. Outro ponto curioso, mas que não é surpreendente, é a resposta emocional que muitos adultos demonstram ao ouvir qualquer coisa relacionada à Xuxa, inclusive as músicas desse disco. Tem vídeos nas redes sociais mostrando adultos chorando, se emocionando profundamente com a Xuxa, que, ao relembrar a infância, eles conseguem acessar essa infância de uma forma constrangedora. Volto a dizer, psicologicamente isso remonta a um retorno ao lar emocional, né? Aquele lugar seguro, onde o tempo parecia muito mais simples, com as batidas mais frenéticas, mais aceleradas, uns efeitos sonoros e uns clipes infantis de alta produção. Elas não vão se interessar por um álbum que soa antiquado, tanto no aspecto musical quanto no visual. Além disso, cara, a forma como as crianças consomem conteúdo hoje mudou radicalmente. O streaming, as redes sociais, sim, as redes sociais, cara, e o conteúdo sob demanda alteraram o panorama de consumo. Hoje é possível ouvir músicas fragmentadas, escolher as faixas que mais agradam e até assistir a vídeos de animações
dinâmicas no YouTube que oferecem uma experiência muito mais imersiva, vamos dizer assim, do que uma simples canção de formato tradicional e uns videoclipes caretas. Por mais que esse disco, Xuxa para Baixinhos 14, tente se adaptar a esses novos tempos, é inevitável que o álbum carrega em si uma aura de nostalgia que não toca as crianças atuais, cara, e que não tem a mesma relação com a apresentadora. Então, assim, elas, na verdade, essas crianças são nativas digitais. Elas estão no mundo de multitarefas e de estímulos visuais rápidos. E a música que apela à suavidade e simplicidade das antigas gerações, infelizmente, perdeu a sua relevância num contexto cultural completamente diferente. Olha, eu até acredito que a Xuxa teve também boas intenções ao resgatar o espírito das canções infantis ali dos anos 80, dos anos 90. Só que ela falhou ao não compreender a mudança total nas dinâmicas culturais e de consumo musical. Porque para os fãs dela, adultos e bobalhões infantilizados, essas músicas vão servir sim como uma fuga emocional, uma tentativa de reviver o passado. Agora, para as crianças de hoje, esse disco é só um incompreensível eco muito distante de uma era que já passou e que elas não vão conhecer nunca. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da Xuxa e desse disco novo, Xuxa para Baixinhos 14. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Você já ouviu esse disco? Você gostou dele? Você mostrou esse disco para os seus filhos? Ou você acha muito mais interessante mostrar umas canções bacanas ali dos Beatles, umas canções da música brasileira, já para criança, para ela sair se habituando? Né? Lembra que eu tenho aqui no canal uma série de vídeos que é para começar a gostar, você tá entendendo? Para começar a gostar de Beatles, para começar a gostar de Kiss, né? Pode procurar aqui no canal, você vai encontrar. Então coloca aqui a sua opinião a respeito, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.